Olá, boa noite, a paz de Cristo. Estamos iniciando nosso encontro com Deus, nosso culto de celebração ao Senhor, que acontece aos domingos a partir das 18h30. Dessa vez transmitido, porque hoje, Dia das Mães, tivemos um culto maravilhoso pela manhã e agora, durante o dia, cada um foi com a sua programação, visitando suas mães, enfim, é um dia de comunhão familiar e hoje também à tarde, estive em comunhão familiar, homenageando as mães, juntamente com minha sogra, minhas cunhadas, enfim, celebrando esse dia maravilhoso que é o Dia das Mães. E não poderia faltar mais uma palavra, como nós nos encontramos sempre aos domingos às 18h30, dentro desse mesmo tema. Vamos falar mais uma vez, como no culto da manhã, falamos sobre o que as mães desejam, o que há no coração de uma mãe. E hoje à noite vamos falar sobre duas realidades diferentes da maternidade. Uma realidade é a que traz alegria e contentamento, e a outra realidade é a que traz tristeza. Enquanto uma mãe ri, uma mãe chora. Enquanto uma mulher ri com a maternidade, o contentamento, tem uma outra mulher em algum lugar chorando por causa da maternidade. Vamos orar pedindo a bênção de Deus para o nosso encontro. Amado Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu quero aqui, Senhor, unir a minha fé, a fé de quem me assiste neste momento, que ouve as minhas palavras, e pedir, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar com a revelação na Tua palavra. Que o Senhor venha nos abençoar, falando conosco espiritualmente, de forma maravilhosa, mas em especial às mulheres que são mães e que nesse momento recebem a Tua palavra. Isso é em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Abra, por favor, no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 21. Está escrito assim em Gênesis, capítulo 21. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. E fez o Senhor a Sara, como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava, e disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão em um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu um menino, e despediu-a, e ela partiu.
andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-se-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Amados, vemos aqui na palavra de Deus que enquanto Rebeca tinha motivos de sorrir, Agar tinha motivos de chorar. Mas, pela misericórdia de Deus e através dessa revelação, nós aprendemos lições preciosas a respeito de um relacionamento com Deus e de quão valiosa é para uma mulher que quer ser mãe, uma mulher que é mãe, seguir os princípios bíblicos e espirituais que encontramos nas Sagradas Escrituras. Aqui temos um princípio espiritual, que é uma lei espiritual. Que lei é essa? É a lei da promessa. A Bíblia apresenta, desde o Antigo ao Novo Testamento, Deus dando promessas aos homens. Dentro do nosso contexto social, nosso contexto cultural, religioso, nós acreditamos ser uma promessa, um compromisso que alguém faz com o ente santo. Então, alguém que deseja conquistar algo, alcançar algo e quer que o sobrenatural se manifeste. Então, essa pessoa se compromete espiritualmente em fazer determinadas coisas para conseguir como retorno aquilo, e chama isso de promessa. Então, se o Senhor me conceder isso, eu prometo que farei aquilo. Se o Senhor me abençoar dessa forma, eu prometo que farei dessa forma. E isso é o nosso contexto e nosso entendimento acerca do que é promessa. Dentro do panorama bíblico, promessa é algo que é liberado do alto. É Deus que promete. É Deus que assume o compromisso de fazer algo. E na maioria das vezes, Deus não pede absolutamente nada em troca. E aqui, Deus havia dado a Abraão e a Sara a promessa de que eles teriam um herdeiro. E esse menino também teria herdeiros. E Abraão, que não podia contar as estrelas do céu, nem contar as areias do deserto, recebeu de Deus a promessa de que a descendência dele seria tão numerosa quanto os astros, tão numerosa quanto as areias da praia, as areias do deserto. Deus prometeu a Abraão que lhe daria um herdeiro. Mas aqui Abraão já está com 100 anos de idade e Abraão teve que esperar longos anos pelo cumprimento da promessa de Deus. Sara, que também já era idosa, quando ouviu a promessa de Deus de que ela ia gerar um filho, ela deu risada. Ela riu. Por quê? Porque, como ela disse na linguagem bíblica, já havia cessado o costume das mulheres, ou seja, ela não tinha mais o ciclo menstrual. Ela não menstruava, ou seja, não ovulava, não poderia gerar uma vida se não haviam mais óvulos, porque a mulher nasce já com um número determinado de óvulos que terá a vida inteira. Então, a menina já nasce com essa programação e vai chegar no dia programado e não irá gerar mais óvulos, não poderá mais gerar filhos. Sara já havia cessado o gerar filhos,
Mas Deus disse a ela que ela iria gerar filhos. E Abraão também já idoso. A gente sabe que os homens, não é, a partir de certa idade, por questões hormonais e fisiológicas, vão diminuindo a sua libido e também a sua potência sexual. Isso é algo natural que acontece. Nada impede o homem, porque o homem produz espermatozoides enquanto está vivo. Mesmo idoso, ele continua produzindo espermatozoides. Só que os espermatozoides não são mais tão fortes quanto eram na sua juventude e não são mais tão perfeitos, né? Começa a falhar a replicação genética dos espermatozoides. E o homem, apesar de ter sêmen, ter espermatozoides na velhice, ele pode gerar filhos com problemas genéticos. É uma possibilidade. Assim como uma mulher também de mais idade, né, de óvulos bastante envelhecidos. Nesse processo de envelhecimento, isso é muito natural. Então Sara deu risada porque achou engraçado. Como é que Abraão e eu vamos gerar filhos? Pois bem, deixa eu dar um recado para você que é mãe, você que é pai, você que sonha com a paternidade e com a maternidade. Deus é o Deus do impossível. Você pode não ter meios de ter um filho agora, mas Deus, ele pode prover esses meios, ele pode mudar tudo, ele pode fazer com que o seu sistema seja totalmente regenerado, reconfigurado, e você pode gerar filhos naturais, como também Deus pode abrir portas para você fazer, por exemplo, uma inseminação artificial, ou você, por exemplo, adotar uma criança. Tem várias formas de se assumir a paternidade e a maternidade. Mas aqui foi um milagre que Deus fez, porque Sara já era uma mulher muito idosa, quase 100 anos de idade, e Abraão já tinha 100 anos de idade. Então isso aqui foi um milagre de Deus. Então, enquanto uma mãe ri, porque recebe de Deus o cumprimento da promessa, uma outra mãe chora. O que acontece aqui é que o princípio espiritual da promessa consiste em que ela nunca vai se cumprir no dia que eu determinar, mas ela se cumprirá no dia que aquele que prometeu e que é fiel para cumprir, ele sim fará com que a promessa seja concretizada, com que ela se realize, porque Deus, quando promete, ele cumpre. Então, passa pelo tempo, passa pela espera, passa pela fé. Você tem que ter fé que Deus irá cumprir a promessa e Deus cumprirá a promessa. Você precisa esperar. Sara riu. Ela riu porque achou engraçado. Como eu vou gerar um filho? Ela faz até graça com a questão da amamentação. Como eu, velha, vou amamentar? Ou seja, eu não tenho mais sustentação nos seios. Como eu vou amamentar uma criança? Quem diria que Sara, na velhice, amamentaria uma criança? E ela diz algo extraordinário. Com o cumprimento da promessa, não só ela se alegra, porque quando Deus cumpre uma promessa em sua vida, você precisa compartilhar essa boa notícia com todas as pessoas, porque as pessoas ficarão maravilhadas com o poder de Deus e irão se aproximar de Deus e desejar também conhecer e viver a fé nesse Deus todo-poderoso, maravilhoso, fiel e que cumpre promessas. Então, em nome de Jesus, que você seja uma dessas pessoas abençoadas com promessas cumpridas por Deus. E que, em nome de Jesus, a bênção da fertilidade seja derramada sobre a sua vida, a fertilidade em todas as áreas, porque Sara concebeu sendo idosa um filho natural, mas Deus pode fazer com que você prospere, com que você gere bênçãos em outras áreas também, porque eu quero declarar pela fé que haverá fertilidade e abundância também na sua vida financeira, por exemplo. Deus pode transformar uma terra infértil em uma terra produtiva. Deus pode mudar a tua situação profissional, a tua situação, o exercício da tua profissão ou a tua fonte de renda em uma bênção que irá transbordar, porque Deus pode e tem poder para isso. Deus pode também trazer uma fertilidade nos relacionamentos, ou seja, você que é uma pessoa solitária, que sofre com a solidão, Deus pode multiplicar relacionamentos e fazer com que você gere relacionamentos e você faça parte de outros gerados por outras pessoas também. Então a bênção da fertilidade, ela é abrangente, espiritual, material, física, emocional. E o meu desejo sincero é que Deus derrame dessa bênção de fertilidade em todas as áreas da sua vida, em o nome de Jesus. Por falar em fertilidade,
e nessa oração, no meu livro O Poder da Oração Bíblica, eu coloquei também um momento ali especial de inspiração, onde eu falo sobre essa questão da fertilidade em todas as áreas. E tem lá um modelo de oração baseado na palavra, para você usar como inspiração para orar e clamar a Deus, porque eu tenho certeza que Deus trará fertilidade em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Então, mães que riem, porque geraram e viram o cumprimento da promessa. Que vocês sejam dessas mães que estão rindo de alegria agora, porque estão com um filho no ventre. Que você seja uma dessas mães que irão rir de alegria, porque verão seus filhos crescerem fortes, saudáveis, abençoados, como fazemos continuamente em nossos cultos, que apresentamos às crianças e pedimos essa bênção de Deus sobre a vida delas, que assim seja também na sua vida, que assim seja na vida da tua família. Você que é mãe, ou você que sonha com a maternidade, que em nome de Jesus, Deus faça prosperar e frutificar paz, segurança, abundância e fertilidade em nome de Jesus. Mas também tem as mães que choram. O que aconteceu aqui? Sara, como não concebia, vendo que não havia ninguém para herdar o que Abraão, todo o patrimônio que Abraão tinha construído, ela pega a sua serva, uma escrava, de origem egípcia, chamada Agar. E ela faz com que Abraão tenha relações sexuais com Agar, porque ela quer, por meio de Agar, ter um filho com Abraão. Tipo uma barriga de aluguel. Só que não foi isso que aconteceu. Quando Ismael nasce, filho de Agar, Ismael, ele ganha a afeição de Abraão porque é filho de Abraão. Não é filho do casamento, é um filho ilegítimo. É o filho de Abraão com uma escrava, com uma serva. Mas Agar, por sua vez, agora, por ser mãe de Ismael, ela também agora ela é enxergada de uma forma diferente, é vista de uma forma diferente por Abraão. Ela não é mais aquela serva desprezível, entre aspas. Agora ela é a mãe de um herdeiro de Abraão. E ela começa também a se portar de forma diferente. Sara não fica nada satisfeita ao ver que a ideia dela agora está se voltando contra ela. Ela começa a ter ciúmes do menino e ciúmes de Agar. E quando Isaac nasce e cresce, e que Ismael zombava dele, ou seja, Ismael implicava com ele, Ismael fazia coisas que crianças fazem umas com as outras, geralmente crianças mais velhas, né? Importunava, ficava chateando. Então, ela estava vendo aquilo ali, na festa do desmame, e ficou chateada, como qualquer mãe ficaria. Foi a Abraão e se queixou. E disse, olha, está na hora, já que agora você tem um herdeiro legítimo, agora eu te dei um filho legítimo, está na hora de você pegar esse filho legítimo e essa mulher e mandá-los embora. Porque ele não vai herdar junto com o teu legítimo. Abraão achou que isso foi uma atitude ruim da parte de Sara. E realmente, Sara foi muito, mas muito egoísta, porque eles tinham, muitos empregados, muitos animais de criação, eram muitas tendas. Então Agar necessariamente não precisava ser expulsa dessa forma. Isso aos nossos olhos. Isso segundo o nosso entendimento e as nossas limitações. O próprio Abraão criticou Sara por isso. Abraão não concordou com isso. Ele viu com maus olhos. Ele viu Sara de uma forma negativa por causa dessa ideia fixa dela de ter apenas Isaac ali e Ismael, que era filho de Abraão, também ser mandado embora com Agar. Então Agar não tinha escolha. Ela era uma escrava. Apesar de ser mãe de um filho de Abraão, nascendo um filho legítimo, Ismael não tinha mais o valor que teria se Abraão tivesse outro filho com a esposa legítima. Agar não tem agora o que fazer. Ela só tem que acatar. E Abraão dá a ela pão e água para que ela atravesse o deserto e chegue a um povoado e recomece a sua vida em algum lugar. Só que o que acontece? É um deserto. A água acaba. Agar fica angustiada e pega um menino que deveria estar muito debilitado por causa do calor e da desidratação.
e o coloca deitado em uma sombra e se afasta. Se afasta, um tiro de arco, cerca de 30, 50 metros, ela se afasta. Se afasta, fica bem em frente e senta no chão e começa a chorar. Ela começa a chorar. Eu imagino o desespero de Agar, vendo o filho morrer desidratado e ela também sem esperança. No meio do nada, ela chora. Ela chora. Mas ela ignora que quando Abraão recebeu de Sara a notícia de que deveria se livrar de Agar e do menino, Abraão foi visitado por Deus. E Deus falou a Abraão, porque Abraão era amigo de Deus. Deus disse a Abraão, não tenha medo de mandar Agar e Ismael embora, porque eu tenho uma promessa para ele também. Então você que é a mãe que chora, você que é a mãe que tem chorado por seus filhos, você que é uma mãe que tem derramado lágrimas, ou você é uma mulher que não consegue gerar filhos e tem derramado lágrimas por causa disso, ou você mãe que está sofrendo por causa de filhos incautos, filhos irresponsáveis, filhos que têm uma vida desregrada, ou que são fontes constantes de problemas, você que é uma mãe que está chorando de saudade do seu filho, você que é uma mãe que chora, ouça, Deus tem promessa para você. Deus tem promessa para os seus filhos também. Então, Deus prometeu a Abraão e disse que do menino faria uma grande nação. Que Abraão não se preocupasse, que mandasse ele embora, que Deus cuidaria dele. E Deus está dizendo para você que é mãe. Ei, você pode até chorar porque a dor é legítima. Mas Deus cuida. Entregue nas mãos de Deus e Deus vai cuidar de tudo. Deus vai cuidar dos seus filhos. Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Então você sendo mãe, mãe que derrama lágrimas, mãe que chora, ouça o que a Bíblia está dizendo, porque o anjo veio e do alto céu perguntou, por que choras, Agar? Por que choras? Agar precisava responder, era óbvio porque ela estava chorando. Deus ouviu o choro do menino, que é filho da promessa. Eu não vou deixar, Deus mandou dizer, vocês morrerem no deserto, porque daquele menino ali, ó, eu farei uma grande nação. Promessa. Uma promessa. É nesse momento que vem essa revelação, porque ela estava focada apenas no menino debilitado e na ausência de água, e não olhou ao redor para procurar, para ver se tinha alguma água. E algumas mães ficam tão preocupadas apenas com os problemas, olhando apenas para aquilo que não funciona, olhando apenas para aquilo que não dá certo, e ficam com os corações pesados, e não encontram uma saída, uma solução. Por quê? Porque só estão focadas na dor, naquilo. Agar só tinha olhos para a dor e para a morte. Para ela, a morte era certa. É então, nesse momento, quando ela derrama altas, pesadas lágrimas e eleva a voz às alturas, assim como um menino, eles estão chorando, porque estão sob ameaça de morte no deserto, sofrendo, debilitados. É nessa hora que Deus vem e intervém. Então eu declaro pela fé que em nome de Jesus, Deus virá na hora certa sobre você, sobre os seus filhos. Deus virá, você que é mãe, Deus virá na hora certa e tem promessa para você e tem promessa para os seus filhos. Deus ouviu a voz do clamor, do seu clamor. Quem sabe essa mensagem não é uma resposta a orações que você estava fazendo e perguntas que você fez a Deus. Então ouça o que Deus disse a Agar e Deus te diz nessa hora. Está escrito: e ouviu Deus a voz do menino, versículo 17, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Erga-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. Ora, olha aqui.
Deus vai revelar onde tem água. Deus vai revelar onde tem um meio para você atravessar o seu deserto, mãe que chora. Enquanto uma mãe ri, uma outra chora. Mas nenhuma, nem a que ri, nem a que chora, estão desamparadas. Mas nenhuma delas ficará sem uma promessa de Deus. Seus filhos serão alcançados pela graça do Senhor. O de Agar foi alcançado em meio à dor do deserto, e alguns filhos precisam passar pelo deserto pela dor, para serem restaurados e valorizarem até a mãe que tem, a família que tem, as coisas que tem, e a própria vida, e também um relacionamento com Deus. Outros filhos, como Isaac, já nascem na promessa. Isaac significa sorriso, já nasce no sorriso. E que promessa foi que Deus cumpriu na vida de Ismael? Simplesmente, Ismael é o pai de todos os árabes. Está vendo que Deus cumpriu? De Ismael, Deus fez uma grande nação. Ismael é o pai de todos os árabes, assim como Isaac é pai também de todos os judeus. E Abraão, pai de Isaac, o nosso pai também na fé. Todos os cristãos também herdaram essa mesma bênção da promessa, porque Deus prometeu a um descendente de Isaac, Jacó, que abençoaria todos aqueles que o abençoassem e amaldiçoaria todos aqueles que ele amaldiçoasse. E Deus prometeu também a Jacó que através da família dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então a minha família e a sua família são abençoadas, porque Deus abençoou Abraão, Isaac e Jacó com a bênção da fertilidade, apesar da infertilidade. E é essa bênção que eu quero declarar neste momento sobre a sua vida que ouve essa mensagem. Você que é mãe, mas também para você que é homem, não importa. Essa mensagem também vale para aqueles que desejam essa mesma bênção. Que Deus libere, como liberou sobre a família de Abraão, a bênção da prosperidade. Que Deus libere, como liberou sobre a família de Abraão, a bênção da fertilidade. Que Deus libere sobre você, sobre a sua família e sobre a sua casa, a mesma bênção que liberou para Abraão, Isaac e Jacó, a bênção da multiplicação. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar por essa bênção? Feche os teus olhos. Se você necessita desse tipo de cumprimento de promessa em sua vida, ore comigo neste momento. Senhor Deus, eu uno a minha fé à fé de quem me ouve, porque nós desejamos ardentemente, Senhor, que o Senhor nos ouça. E assim como o Senhor respondeu ao sorriso incrédulo de Sara com o filho, perdoa a nossa pequena fé e, apesar da nossa pequena fé, nos abençoa com o cumprimento das tuas promessas, Senhor. Assim, Pai, como Agar chorou angustiada, com medo da morte e ver seu filho morrer, que assim o Senhor faça como todas as mulheres que choram, todos aqueles que choram neste momento, que eles abram os olhos e vejam que a bênção está mais perto do que eles imaginam e que o Senhor não irá desamparar, antes irá cumprir as suas promessas. Deus, abençoa agora essa mãe que me ouve e ouve, Senhor, também as suas orações e responde as suas preces, para que veja, Senhor, esta mulher que tem clamado e derramado lágrimas pelos filhos ou por filhos, Senhor. Que ela testemunhe o cumprimento da tua promessa e as bênçãos liberadas do alto, não só sobre ela e sua maternidade, mas sobre seus filhos, casamento e família, em nome de Jesus. Deus, abençoa todos que ouvem essa ministração e que nesse momento oram comigo, porque necessitam que a bênção da fertilidade seja liberada sobre as suas vidas. Libera, Senhor, nesta hora, a bênção da fertilidade sobre a vida de todos que estão passando necessidades materiais, passando por problemas emocionais. E aqueles, Senhor, que estão com dificuldades por conta de uma frieza espiritual, que venha, Pai, sobre todos que ouvem essa mensagem, a bênção da fertilidade emocional, que brotem e frutifiquem bons sentimentos e fruto do teu Espírito, que venha sobre todos, Senhor, que necessitam nesta hora desse bálsamo de alegria baseado na promessa que o Senhor fez e que nós cremos que se cumprirá. Deus,
Derrama a tua graça, a tua misericórdia também, Senhor, aumentando a nossa fé. Nem que para isso o Senhor possa nos agraciar, como fez com Agar e Ismael, permitindo que enfrentemos dificuldades. O Senhor está conosco e nós cremos que o Senhor não irá nos desamparar no deserto e que o Senhor também liberará a bênção da fertilidade em todos os níveis, como também na área material e emocional, em um nome de Jesus, que se cumpram, Senhor, as tuas promessas em nossas vidas. Amém. Graças ao Todo-Poderoso. Amém? Então Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Feliz Dia das Mães a todas as mulheres que receberam a bênção da maternidade. Deus abençoe a todos vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz que excede todo entendimento, porque somente o nosso Deus pertence toda honra e toda glória, poder e majestade, agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Feliz Dia das Mães. Tchau, tchau.